Excelência à memória. O Vossa Excelência à Memória está de volta e a gente continua essa conversa agradável com Bruno Feder, que chegou aqui novinho, 30 e poucos anos, década de 90, liberal, e tem várias legislações importantes para contar para a gente. Ele me deu aqui um livro que conta toda essa história, essa legislação. Eu fiquei muito emocionado porque me deu bastante dica aqui para a entrevista e guardou já bastante história, né, sobre essa legislação que o senhor produziu aqui. Vamos falar um pouquinho delas. Por exemplo, uma lei de 1996, que é o Guia do Contribuinte do Município. O senhor se preocupava com essa informação, né, que o munícipe, que a gente, cidadão, soubesse o que está pagando, né? É verdade, hoje é muito tranquilo. Hoje você vai na subprefeitura, o cidadão vai na subprefeitura, tem uma dinâmica de informática. Hoje tudo funciona muito bem. Nessa época não existiam esses recursos. E naturalmente as pessoas tinham muita dificuldade em identificar quais departamentos, quais situações que eles deveriam requerer qualquer tipo de dúvida de informação dentro de um contexto da sua própria cidadania. E esse guia, essa ideia, essa proposta dessa lei, que foi implantada com sucesso, gerou muita facilidade, porque até hoje as pessoas, independentemente dessa estrutura que existe, utilizam muito esse guia para poder ir atrás das suas reivindicações. Informação era uma questão muito importante. Porque o senhor já apoiava lá atrás o movimento Voto Consciente, que hoje a gente escuta muito falar, porque hoje é muito natural a gente falar de prestação de contas nas casas legislativas, de transparência, mas naquela época, como é que era? Já se falava nisso? Era natural a gente pedir para o cidadão acompanhar o mandato do vereador? Sempre existiu essa, digamos, fumaça do acompanhamento da atividade parlamentar, mas ela nunca ocorreu, como eu até acho que não ocorre o suficiente até hoje. Apesar da internet? Apesar da internet. Das ferramentas todas? Até porque existe uma estatística que colabora muito com o que eu estou dizendo. O percentual de eleitores de votos válidos para os vereadores, ele é muito pequeno. Quer dizer, quase 70% da população não vota em vereador. Qual é a razão disso? O desinteresse da classe política? Pode ser. Mas, fundamentalmente, é porque ela não tem acesso a qual é efetivamente o trabalho dos vereadores, o resultado de tudo isso. Eu acho que falta política pública dos municípios, fundamentalmente de São Paulo, que se implante ideias novas para que isso não ocorra mais. A própria Câmara Municipal, por exemplo, ela faz o quê? Ela aprova anualmente um orçamento. Esse orçamento vai para o Executivo, ele tem a previsão de gastos, esses recursos são gastos e acabou a história. Ou seja, é aritmética. O que tem que ser feito é o contrário, no meu entendimento. É um mandato inteiro, tem que ter, a Câmara tem que ter um mandato com comissões voltadas às áreas fundamentais para a cidade, independentemente dos vereadores atribuírem suas ideias, as suas convicções, os seus partidos determinarem tais posturas. Tem que existir uma política pública. Não é possível uma cidade como a nossa não ter da própria Câmara e da própria Prefeitura nada a não ser aquilo que existe já há 100 anos. Ou seja, a única diferenciação, a única exceção, eu diria, é o plano diretor, que está previsto na nossa lei orgânica, que ele deve ser submetido com a frequência devida aqui às revisões. Agora, não existe um plano para o meio ambiente, ou seja, uma meta para o meio ambiente, uma meta para o esporte nessa cidade, para planejamento, para a saúde, para a educação. O que existe só é uma formulação cansativa e ultrapassada de elaboração de orçamento
que prevê gastos e assim sucessivamente. O que o senhor está dizendo, só para ver se eu entendi, é que apesar dessas ferramentas e da internet, de repente a forma como esses dados chegam para o cidadão ainda não é muito clara. Por exemplo, se ele abre uma peça de orçamento que vai estar lá dizendo os milhões, os bilhões, ele não consegue acompanhar aquela execução, também não entender para onde esse recurso foi, é isso? Basicamente é isso, mas se existe uma iniciativa da Prefeitura e da Câmara por temas específicos, cada pessoa tem um interesse ou uma vontade de acompanhar, eu diria assim, certos segmentos. Né? Esporte, por exemplo, se existisse aqui na Câmara um sistema de um mandato de todos os vereadores se reunirem para discutir essa questão do esporte. Agora eu entendi o que o senhor está dizendo. Por exemplo, daqui sai um orçamento dando X milhões de reais para a Secretaria de Esportes do município, que, diga-se de passagem, é menor que o orçamento da própria Câmara. Isso é inaceitável. Numa cidade que você anda na periferia, não existe árvore, não existe nada, não existe uma quadra esportiva. É lamentável que não se mexa nisso, que não se coloque os mandatos em cima dessa mudança. O que existe é aquela expressão bizarra, a mesmice de sempre. Tem um secretário de esporte, tem uma verba muito pequena, ele vai ter que dar para certas associações alguns equipamentos, promover eventualmente alguns campeonatos e não sai disso. E a cidade cada dia crescendo, geometricamente crescendo. E isso dá no que deu. O que acontece com São Paulo hoje? São Paulo é uma cidade completamente desestruturada, uma cidade muito difícil de se viver. É muito fácil para quem mora bem, que tem as suas regalias, os seus méritos, enfim. Mas é uma cidade muito... Está na periferia. É muito difícil, muito difícil. Desgastante. Não existe lazer, não existe a menor possibilidade de que isso se transforme a curto prazo, porque ninguém discute tudo isso. E o que se pensa é sempre a mesma coisa, quer dizer, o cidadão vira prefeito, quer ser governador, quer ser presidente, não estou condenando. Político. Quer dizer, na verdade, aquela obrigação restrita de poder exercer aquilo que ele se comprometeu, ela acaba desaparecendo e a consequência é péssima para a cidadania. Vamos aproveitar o exemplo que a gente usou do esporte para falar de uma outra lei, que é aquela que o senhor gosta bastante, que criou incentivos fiscais para os projetos que beneficiam o esporte amador. Eu digo que o senhor gosta, mas por outro lado tem a parte triste que o senhor acha que ela não saiu do papel. Por quê? É uma frustração enorme. Essa realmente foi a única propositura que não foi aprovada, que eu lamento até hoje. Não por mim, mas pelas pessoas. Nós tivemos aqui há bastante tempo uma ideia genial, que era então do vereador Marcos Mendonça, que instituiu o incentivo fiscal à cultura. Digna de aplausos. Passado algum tempo, eu comecei a raciocinar, até porque eu percorria bastante locais voltados ao esporte, eu comecei a imaginar a possibilidade de se fazer algo semelhante no sentido operacional. Isso foi feito, nós fizemos com empenho, demoramos muito tempo para fazer esse projeto. Ele tinha uma dinâmica bem diferente de que só dessa de retirar recurso de imposto. E ela acabou sendo politicamente travada aqui, apesar de ter sido aprovado. O projeto foi aprovado. Foi aprovado. Chega no Executivo, existiu lá uma série de outras questões políticas e não deixaram, não publicaram como lei, e sim com algumas restrições em alguns artigos. Então não foi sancionado. Não foi sancionado propositalmente, porque, infelizmente, em política existe também a questão, nós podemos prejudicar muita gente para não beneficiar um só politicamente. E a nossa ideia, na verdade, era essa, era introduzir em São Paulo
uma dinâmica muito, muito, muito interessante para a cidade. Que poderia mudar, né, essa realidade de hoje. Em todos os sentidos, em todos os sentidos, em todos os sentidos, em todos os esportes, inclusive. Seria realmente fantástico. Mas, até aproveitar a oportunidade, vou sugerir para algum vereador atual que possa dar uma adotar esse projeto, pesquisar um pouquinho, aprimorar, evidentemente, e poder desenvolver novamente. Tem uma outra muito interessante, que é a que autoriza o Executivo a reservar 5% das vagas de concurso público para os portadores de deficiência. Essa é muito bacana. É verdade, porque eu cheguei a acompanhar uma época, quando eu tinha filhos bem pequenos, algumas dificuldades no âmbito de aprendizado. Isso me sensibilizou muito e, naturalmente, que por estar exercendo o mandato aqui, eu associei a questão dentro da rede municipal de ensino. E eu fiz essa propositura, também foi muito difícil. Teve muita gente que da esquerda, sobretudo, vieram umas professoras mais progressistas aí que achavam que seria um absurdo, etc. Que não poderia, etc, etc, etc. Mas me parece que hoje a lei ela não foi sancionada daquela forma, mas existe hoje no Estado uma política nesse sentido muito bem elaborada, que é o principal. Que nasceu daqui. Que nasceu daqui. É. A questão da lei orgânica, o que o senhor pode contar para a gente? Como é que foi essa elaboração, uma lei tão importante para a nossa cidade, a principal? Foi uma época muito boa. Primeiro porque aquela legislatura tinha vereadores fantásticos de todas as correntes políticas. Nós tínhamos um empenho muito grande em poder deixar para a nossa cidade a nossa Constituição. Foi um trabalho relativamente fácil porque veio pronto de Brasília. Nós tínhamos que pontuar tudo isso. Tinha que adaptar. Adaptar. E era uma época que a divisão política aqui era muito equilibrada. Esquerda, direita, centro, os oportunistas de sempre. Então era muito difícil se aprovar alguma coisa sem ter um consenso muito, muito bem elaborado. Era muito difícil. No entanto, tudo isso passou e eu acho que ela ficou muito bem para a cidade de São Paulo. Acho que foi um presentinho daquela legislatura. Qual legislatura que a gente está falando? De que época? Essa foi foi no ano 2000. Foi no ano 2000, foi mais para cá, né? Mais recente. A questão dos ambulantes, o senhor usava marreteiros, né? Essa expressão, o senhor trabalhou bastante nisso. Na verdade, isso veio muito daquilo que eu disse há pouco, quando eu estava no Partido Liberal, no PL. A associação comercial estava muito preocupada com isso. Inevitavelmente, uma cidade como a nossa não tem como não existir o comércio ambulante. Não existe como. Mas não havia uma disciplina para isso? Não havia disciplina. E não havendo a disciplina, existiam máfias, verdadeiras máfias, dos próprios protagonistas desses casos. Era muito difícil mexer, e aí nós preparamos uma lei que até hoje essa lei prevalece. Hoje, todo o sistema de comércio ambulante ainda tem como embasamento aqueles dizeres. Essa legislação que você produziu aqui. E foi muito boa, porque para quem conhece São Paulo, por exemplo, a Zona Sul era um lugar que era muito difícil andar lá, muito difícil e muito perigoso. Existe o comércio ambulante hoje lá muito organizado e estruturalmente a cidade está com outra aparência, com todas as pessoas se dando bem, com o comércio, os ambulantes, enfim. Esse foi um tema muito complexo que nós enfrentamos aqui também na Câmara. Olha, eu acho que entre tanto desafio que o senhor enfrentou aqui, tanta resistência, tantos altos e baixos, o saldo é super positivo, do livro, dos projetos de lei. Pode ser que sim. Eu tenho muito orgulho de ter passado pela Câmara, tenho muita saudade de grandes companheiros que aqui passaram, o Brasil Vita, Antônio Sampaio, Almir Guimarães,
a Lídia Correia, enfim, eu não posso falar muito que vou cometer vários pecados aqui, esquecendo alguns nomes, mas é fascinante poder participar aqui da Câmara como vereador, é um desafio muito interessante, para mim foi um aprendizado muito grande da relação humana com as pessoas, né, do respeito com as pessoas, eu aprendi muito aqui. Só que eu perdi o ímpeto, chegou um momento, a minha predisposição em continuar participando da política me afetou muito até na questão de campanha, não tinha mais vontade de ter eu tinha aquela garra e eu perdi. Eu não sei se foram pelas decepções. Pelas traições. Pelas traições, eu não sei se foi porque era uma vocação minha participar de uma etapa específica da minha vida nisso, mas só tenho boas lembranças. E eu torço muito para a Câmara que ela tenha muito sucesso, que as pessoas elejam bons vereadores. Já passou gente muito boa por aqui, muita gente não foi bem aproveitada aqui e acabou não voltando. Realmente a Câmara é a maior Câmara do Brasil, uma das maiores do mundo, e ela precisa dar esse exemplo, ela precisa continuar forte, ela precisa estar tendo esse tipo de postura, de estar conversando com quem já passou por aqui, conversar com quem pretende passar por aqui. Tudo isso é aprendizado. E tudo que é bom para a Câmara é bom para a nossa cidade e fundamentalmente para mim, que tive a honra de ter o meu nome gravado aqui por essa minha passagem por aqui. A honra é toda nossa. Muito obrigada por todo esse legado, por todos esses ensinamentos, por todos esses projetos importantes, pelas lições até de resistência aqui dentro, né? Por ter resistido a tantas traições, que eu acho que a gente também tem que dizer isso. Isso acontece aqui. Claro, claro. Nem tudo é só projeto de lei aprovado, tem também o jogo político. O jogo político. A gente tenta contar um pouquinho dos bastidores aqui. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vossa Excelência Memória, foi um prazer. Eu que agradeço. E é isso, nosso programa volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.